Mas deu tudo certo, porque já tá dando lá. Acho que dá certo, sim. Entra lá no vídeo pra você. É pelo Google e Eu tô. pelo YouTube, né? Ok. Oi. Olá. Testando. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa audiência pública online. Espero que o som esteja chegando bem aí para vocês. Lembrando que o nosso chat está ao vivo. Qualquer comunicação pode ser repassada aqui no nosso chat, ele está disponível, tá? Para vocês mandarem as mensagens. Eu já peço aí que se tiver um probleminha com o som, já possa nos informar. Talvez o som não esteja chegando muito bem para vocês, tá? Vamos colocar no volume máximo aqui para a gente iniciar a audiência pública. Meu nome é José Silva, eu sou coordenador da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Nova União. E vamos dar início agora à nossa audiência pública de elaboração da LDO 2024 e da Lei Orçamentária Anual de 2024 também. Vamos iniciar a nossa transmissão. Se tiver algum problema com o som, eu peço que me comunique para a gente ajustar. Talvez tenha algum probleminha de som, tá? Estou observando aqui que talvez o som esteja um pouco baixo aí para vocês. Pois bem, a audiência pública da LDO
elaboração da LDO 2024 e da LOA 2024 aqui do município de Nova União. Vou passar agora para vocês aqui a nossa tela de apresentação. E vamos iniciar. Lembrando que o chat está disponível, está aberto para vocês participarem da nossa live, tá? Vai ficar aberto aqui durante o momento da nossa audiência para as considerações de vocês. Não podemos fazer perguntas ao vivo, porque a gente não consegue acessar aqui ao mesmo tempo o chat e fazer a live, mas o canal ficará aberto e a gente pode depois estar respondendo quando concluir a audiência, tá? A gente faz a leitura do chat e faz essa interação mais personalizada com vocês. Pois bem, vamos dar início aqui. Primeiro, vocês vão participar agora de uma audiência pública, de forma virtual, de forma online, pelos canais das redes sociais aqui da Prefeitura, os canais oficiais das redes da Prefeitura. A gente precisa saber o que é uma audiência pública, né? Para que serve esse momento, esse instrumento, de que forma ele é utilizado e como ele precisa ser trabalhado na administração pública. A gente vai dar início à nossa audiência, então é preciso saber o que é audiência pública. A audiência pública é uma reunião aberta ao público, né? Organizada por órgãos governamentais ou entidades responsáveis pela tomada de decisões em assuntos de interesses coletivos. Seu objetivo principal é proporcionar um espaço para que os cidadãos possam se informar, se manifestar e serem ouvidos em relação a determinada questão. Então, esse momento, essa reunião aberta ao público e que tem, primeiro, por objetivo, né, dar um espaço para que os cidadãos, que a população, participe das decisões que vai afetar a sua vida de alguma forma. Todas as decisões públicas da administração pública, de alguma forma, afetam a vida do cidadão. E as audiências públicas servem exatamente para abrir esse espaço para que os cidadãos primeiro possam se informar. Porque para participar com qualidade, o cidadão precisa se informar, se inteirar de como funciona a administração pública, quais são as normas que regem a administração pública, pelo menos de uma forma mais ampla, para que possa participar de forma mais qualitativa da vida da sua cidade. E como participar dessa audiência pública que nós estamos iniciando? Nós estamos convidando a população a participar da elaboração da LDO 2024 e da LOA 2024. Como você, cidadão de Nova União, pode participar dessa audiência pública de forma virtual que nós estamos fazendo aqui hoje? Não só hoje, como até a concretização, a finalização da nossa LDO 2024, da nossa LOA 2024, o cidadão de Nova União vai poder participar através da nossa ouvidoria municipal. O site, né, o endereço que você pode acessar pela internet está disponível aí no seu vídeo. Esse é o endereço da nossa ouvidoria municipal, que você vai poder participar das suas opiniões. Lá no nosso portal de transparência, que você acessa por esse endereço eletrônico que está embaixo, você vai poder participar desse e também o nosso site que está sendo disponibilizado para vocês aí agora, você vai poder acessar o portal de transparência. E lá no portal de transparência, logo à direita, você tem acesso ao banner que dá acesso ao canal da ouvidoria municipal. É um espaço aberto à população em que ela pode tanto reclamar, denunciar, como também sugerir para a administração municipal. Então esse é um primeiro canal de acesso
para você participar da elaboração, enviando suas mensagens, suas solicitações, suas sugestões para a ouvidoria municipal através desse canal eletrônico que estamos demonstrando aí para vocês. Outro meio de participar também é através de um formulário eletrônico que foi elaborado pela Secretaria de Planejamento e que você pode acessar através desse QR Code que está na sua tela, tá? Através desse QR Code você pode também participar da elaboração da LDO do município, tá certo? Esse QR Code, além de estar disponibilizado agora para vocês, ele ficará disponível nos meios da prefeitura, no site da prefeitura, vai ficar disponível no portal de transparência e será divulgado nos meios aí, nos correios, pela mídia eletrônica aqui no município. Através desse QR Code você também tem acesso a um formulário eletrônico que pode dar sua sugestão, sua opinião e fazer a sua participação na elaboração da LDO e da LOA do município de Nova União. Lembrando também que o chat está aberto para manifestação, vocês já podem participar colocando comentários, ele vai ficar aberto para participação e vocês também poderão depois colocar aqui mesmo pelo canal do YouTube as suas manifestações, tá? E vocês poderão também colocar a sua manifestação do chat do canal lá no Facebook, que também está sendo transmitido por lá. Então são meios que vocês têm de dar a sua participação para que a administração municipal ouça e compreenda o seu querer, a sua vontade e possa incluir nas peças de planejamento do município. Bem, por que é preciso fazer a audiência pública? Por que nós estamos aqui reunidos nesse momento? Primeiro, nós temos o Estatuto das Cidades, que é a lei número 10.257 de 2001. Ela estabelece no seu artigo 44 que no âmbito municipal a gestão orçamentária participativa ela se fará através da realização de debates, de audiências e consultas públicas sobre as propostas das leis que tratam do planejamento municipal, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a LDO, sendo que é condição indispensável, obrigatória para aprovação na Câmara Municipal, que ocorram essas audiências para que essas leis de planejamento municipal possam ser votadas pela Câmara Municipal. Outra disposição legal está na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, no seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, diz que o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, eles são condições indispensáveis para a transparência pública, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a transparência na gestão pública se dá mediante a realização de audiências públicas. Por isso que nós estamos realizando essa audiência pública com vocês. Antes, o que é preciso saber? A participação da população, ela pressupõe que o cidadão conheça a realidade, pelo menos não profundamente, mas que tenha conhecimento básico da situação do município, para que ele possa participar de forma qualitativa. É preciso que ele tenha algumas informações
Algumas informações são necessárias. O que é preciso saber? O que é planejamento público? O planejamento público é um processo que envolve a definição de objetivos e metas a serem alcançados pelo governo em um determinado período. Ele é elaborado com base nas demandas e necessidades da população, bem como nas prioridades definidas pela administração. Então, é nesse processo de planejamento público que o administrador, que o gestor público, ele vai definir objetivos e metas, né? A administração pública, ela é pautada, ela é direcionada em busca de objetivos e de metas. Objetivos, aquilo que a administração quer fazer, quer realizar, e metas, a quantidade desses objetivos. Então, na administração pública é preciso saber, por exemplo, que vai ser oferecida educação para pessoas, para as crianças, para jovens e adolescentes. E tem que ser definida metas. Quantas crianças serão atendidas? Então, é um duplo paradigma. É você definir objetivo, aquilo que você quer, e definir meta, a quantidade daquilo que você quer. E esse planejamento público, ele tem por premissa principal atender às demandas e às necessidades públicas, né? Lembrando que essa demanda e essa necessidade, ela é qualificada, ela tem que ser pública, ela tem que atender à coletividade, ela tem que estar atrelada ao interesse de toda a coletividade, não somente um grupo ou outro, mas sim de toda a coletividade. E a partir disso definir-se prioridades. Por que se diz prioridades? Porque é impossível a administração pública, o gestor público, em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, atender tudo aquilo que a população precisa e necessita. Então, do conjunto de tudo aquilo que a população precisa e necessita, é que se busca algumas prioridades, e a partir dessas prioridades é que se faz o planejamento público. Define-se objetivos e metas com base nas demandas e necessidades da população, e de todo aquele conjunto de demandas e de necessidades, define aquelas que vão ser possíveis ser atendidas naquele período, né? As mais necessárias, as mais urgentes, aquelas que têm maior relevo, maior impacto social, que serão atendidas em primeiro momento. Por isso é que se diz de prioridades públicas. Como é feito o planejamento público? Na administração pública, ele é feito através principalmente de 3 leis: o Plano Plurianual, apelidado de PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a conhecida como LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Lembrando que essas leis, elas existem em todos os níveis de governo, seja no plano federal, no governo dos estados e no governo dos municípios. Então, cada município tem seu PPA, o governo do estado, cada estado tem o seu PPA, o governo federal tem o seu PPA, né? A sua LDO, cada ente federativo, cada ente federado tem esse conjunto de leis que vai ser o conjunto que vai integrar o planejamento público. O PPA, ele é uma lei que ela tem uma duração de vigência de 4 anos. Geralmente ela é elaborada no primeiro ano do gestor, que vai vigorar até o primeiro ano do futuro gestor. O mandato do gestor público no Brasil é de 4 anos, e ele começa, e o PPA no primeiro ano, ele é elaborado no primeiro ano de um gestor e vai até o primeiro ano do futuro gestor, exatamente para ter continuidade na política pública. E durante esses 4 anos, a cada ano, são elaboradas do primeiro ano uma LDO, do segundo ano uma segunda LDO e do quarto ano uma quarta LDO. Então, para um PPA de 4 anos, são elaboradas 4 leis de diretrizes orçamentárias, que, por sua vez, originam ou dá diretrizes para a elaboração de mais 4 leis orçamentárias anuais.
que são as apelidadas de LOA. Então, esse conjunto de normas é que, de forma básica, é que revela o planejamento público municipal, estadual ou federal, né? Então, geralmente, a Constituição do Brasil determina que essas leis sejam elaboradas para se obter o planejamento público. Resumindo, o orçamento público é um instrumento utilizado para planejar e controlar as receitas e despesas do governo. Ele é elaborado anualmente e define quanto dinheiro será destinado a cada área de atuação do governo, como saúde, educação, segurança pública, entre outras. Além disso, o orçamento também estabelece as fontes de recursos que serão utilizadas para financiar essas despesas, como impostos, taxas e contribuições sociais. Então, o orçamento público, de uma maneira geral, quando a gente fala orçamento público, a gente está falando de toda essa organização de leis que planejam a administração pública. Ela tem a finalidade de planejar e controlar o gestor público. O gestor público ele está preso ao orçamento, ele só consegue realizar uma ação se estiver prevista no orçamento público, se estiver prevista em uma dessas leis. E essas leis elas vão tratar de receitas e despesas. Receitas é aquelas disponibilidades financeiras que o gestor tem. Os impostos, as contribuições, as taxas, elas são vistas na administração pública como receitas, é a entrada do dinheiro. Elas são previstas no orçamento público, porque elas podem, no final daquele ano em que foi planejado, ser maior ou menor. Você pode arrecadar mais ou arrecadar menor. Já as despesas, elas são fixadas nos orçamentos. Mesmo que tenha receita, mesmo que tenha recurso, se a previsão da despesa não estiver lá prevista no orçamento público, o gestor público não vai poder gastar aquele dinheiro, né? E você viu que esse planejamento ele é feito em leis, são leis que determinam isso. E o gestor público está preso ao que define essas leis. E essas leis definem o que reparte o dinheiro nas diversas áreas de atuação do governo. Ele vai dizer quanto tem para a saúde, quanto tem para a educação. Se definir um valor X para a saúde, ele não pode simplesmente ir lá e tirar e colocar em outra área de governo. Ele está submisso ao que determina a lei. Então, essa distribuição das receitas públicas é feita, nessas peças de planejamento. E, além disso, o orçamento estabelece as fontes de recurso, né? Quanto se pretende arrecadar em cada fonte de recurso. As principais fontes de recurso dos municípios, no caso de Nova União, nós temos como principal fonte de recurso as receitas dos impostos, IPTU, ISS, TBI. Nós temos as transferências do governo federal, como a transferência do FPM, e do governo do estado nós temos a transferência da cota parte do ICMS. São essas as principais receitas que compõem o orçamento do município de Nova União. E de que tratam a LDO e a LOA? Bem, a Constituição Federal, em seu artigo 165, prescreve que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela estabelece as diretrizes da política fiscal do município. O que é política fiscal? É na política fiscal que o gestor define se ele vai gastar muito ou vai gastar pouco, se ele vai ter uma preocupação em economizar mais o dinheiro, ou seja, receber primeiro o dinheiro para depois investir, né, em obras públicas, em serviços públicos. Essas diretrizes é que vai dar a característica da gestão. Se vai ser uma gestão mais audaciosa, mais arrojada, ou vai ser uma gestão pública um pouco mais, ela vai ser um pouco mais retraída, conservadora. Não, vamos primeiro arrecadar, deixar o dinheiro ali, depois que a gente arrecadar, tiver com dinheiro em conta, a gente decide o que vai fazer. Essas são diretrizes da política fiscal, e que vai dizer se o gestor ele vai ser um gestor mais responsável, nos termos da lei de diretrizes responsáveis, de diretrizes nos termos da lei de responsabilidade fiscal, ou se vai ser um gestor que vai não dar muita importância para a saúde fiscal do município. E
de uma maneira geral, de todos os entes da federação, porque também o governo do estado e o governo federal deve priorizar e observar as diretrizes da política fiscal. A LDO também, ela orienta a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, inclusive estabelecendo alterações na legislação tributária. Então, se o gestor ele quiser no próximo ano fazer alguma alteração na sua gestão tributária, aumentar uma alíquota de imposto, criar novas hipóteses de incidência do imposto, novos fatos geradores, ele tem que um ano antes já prever isso na sua LDO, exatamente para não pegar a população de surpresa. Então, na LDO que ele já diz, olha, nós vamos no ano que vem dar uma mexida aí e pode ser que aumente o imposto ou reduza o imposto. Vai depender do que está previsto na LDO. Já a lei orçamentária, por sua vez, ela trata só de fixação de despesa e previsão de receita. Foi o que a gente já falou. A receita ela é prevista, ela pode aumentar ou diminuir. Eu posso prever arrecadar 1 milhão e de repente eu arrecado 2 milhões ou arrecado menos, porque a previsão, a receita não tem como você definir, ela pode ser maior do que aquilo que você previu, mas a despesa ela é fixada, a lei determina o valor. Às vezes o gestor ele pode ter uma autorização de gastar menos ou mais do que a receita efetivamente arrecadada. É claro que nós temos no orçamento o princípio do equilíbrio. O certo é você não gastar mais daquilo que você tem. Então, por conta da responsabilidade fiscal, você sempre está ali gastando ou o mesmo tanto que você prevê arrecadar ou um pouco menos. Então, se você prevê arrecadar 1 milhão, você não vai colocar na sua lei orçamentária que você vai gastar 2 milhões. Você vai fixar a sua despesa e no máximo também 1 milhão. Porque senão você corre o risco de estar desequilibrando as finanças públicas e gerando despesas sem dinheiro para pagar. Tá? Então a lei orçamentária também prevê a abertura de créditos. O que é crédito suplementar? A Câmara de Vereadores ela fixa um valor em que o prefeito pode custear a despesa pública, mas ela prevê que até um determinado limite o próprio prefeito pode mexer, geralmente em torno de 20%. Então ele tem essa margem de crédito suplementar para atender casos emergenciais, para atender uma demanda que não pode esperar muito tempo. Então a própria lei orçamentária já prevê a abertura de créditos orçamentários. Então, a despesa ela é fixada, mas o Poder Executivo tem uma margem conforme definida na própria lei orçamentária. E também a lei orçamentária prevê a contratação de operações de crédito, que são a possibilidade ou não do município tomar empréstimo, né? É a lei orçamentária que vai ver isso. Não é caso na maioria dos municípios brasileiros. A maioria dos municípios brasileiros não se utilizam dessa estratégia de fazer contratações de operações de crédito, de tomar dinheiro emprestado para custear a sua despesa. Como se tem comportado o orçamento municipal? Bem, esse quadro aqui é só para que vocês tenham uma ideia de como funciona a administração. Quando se vai fixar, se vai elaborar o orçamento, o município vê como é que está se comportando a sua vida. E aí nós temos alguns indicadores aqui que vai orientar como fazer esse orçamento público. Como é que vamos poder trabalhar? Então não tem uma total liberdade o gestor público de fazer do jeito que ele quer. Ele tem que seguir alguns parâmetros, né? Nós temos a nossa receita tributária, quando é que o município está arrecadando de impostos. Nós temos aqui, por exemplo, uma previsão, como é que foi essa arrecadação no exercício de 2020, 2021, 2022. A gente olha para ver como está se comportando essas grandezas, né? A receita total do município, observamos aqui que em 2020 ela foi de 27 milhões, em 2021 já foi para 32 milhões, em 2022 já pulou para 39 milhões. Então a gente está vendo, houve nos últimos 3 anos um crescimento significativo da receita municipal. É claro que
a gente tem que trazer para os momentos mais atuais. Essa tendência continua ou foi só temporária? Ela reduziu? Atualmente a gente está vendo uma tendência da receita municipal estagnar ou mesmo cair um pouco nos últimos 6 meses, né? Então essa tendência dos últimos 3 anos talvez ela não tenha sequência nos próximos anos, nos anos vindouros, principalmente no ano de 2024, conforme o que vimos aí no último semestre. O Fundeb, que é a receita da educação, como é que ele tem se comportado essa receita? Né? Temos também aqui uma tendência de crescimento. A despesa com o pessoal também tem que ser vista com muita cautela, porque a principal despesa do município é o pagamento de salários. Então, observe que de uma receita total de 27 milhões em 2020, se gastou 11 milhões só com pagamento de salário. Em 2021, 11 milhões e meio. Em 2022, 13 milhões e 200. Né? Então, são grandezas que tem que ser observadas. Mas você, cidadão, tem acesso a todas essas informações lá no portal de transparência do município. Lá você vai poder observar com mais calma e ver todas essas grandezas, todos esses números que nós estamos demonstrando. Só estamos colocando esse quadro aqui para que vocês compreendam que para elaborar o orçamento do município é preciso observar várias realidades, né? Algumas amarras e algumas situações que o município tem que difere dos outros municípios, difere dos outros governos. É um caso só aqui de Nova União e cada município tem sua realidade. Tem município que gasta mais com pessoal, outros gastam menos. Tem município que tem uma receita tributária maior. Observe aqui que a nossa receita tributária, que é a receita de impostos efetivamente arrecadada pelo município, ela é bem menor do que as transferências. Por quê? Porque o município de Nova União é um município que ele tem a sua principal receita de transferências do governo do estado e transferências do governo federal, né? Não é um município que tem, como os grandes municípios, que já tem uma arrecadação própria de impostos. Nossa realidade, com a realidade dos pequenos municípios brasileiros, ele está muito preso às transferências do governo federal e do governo do estado. Essas informações estão disponíveis para vocês lá no portal de transparência. Esse gráfico também a gente demonstra nos últimos 3 anos como é que foi a evolução da receita e despesa, né? Então aqui a receita total foi de 27 milhões e teve uma despesa total de 23 milhões em 2020. Em 2021 nós tivemos uma receita total de 32 milhões e uma despesa de 26 milhões. E em 2022, no ano passado, uma receita total de 39 milhões e uma despesa total de 32 milhões. Observe que o município de Nova União, historicamente, ele sempre deixa uma reserva. Ele nunca gasta nem aquilo que tem disponível. Ele sempre fica uma poupança. É uma gestão fiscal extremamente responsável, porque ela não gasta mais do que aquilo que arrecada. Historicamente, o município de Nova União e os pequenos municípios brasileiros tem a tendência de sempre deixar uma reserva para o próximo exercício, né? Então sempre o município está trabalhando com dinheiro em caixa. Isso demonstra uma gestão fiscal mais responsável, mais pé no chão. A evolução da nossa despesa com o pessoal em face da nossa receita corrente líquida. A despesa com o pessoal, como se foi dito, é a maior despesa do município e dos governos de uma maneira geral. Tanto é que a lei de responsabilidade fiscal impõe limites de controle dessa despesa com o pessoal. E a receita corrente líquida é aquela receita em que está mais disponível para o município. Vamos dizer, é aquela receita que não é oriunda de um convênio vinculado a uma obra específica, não é receita de empréstimo, é um dinheiro mais disponível para o município. É claro que dentro da receita corrente líquida tem aquelas aplicações mínimas em saúde, educação, previdência social, algumas obrigações legais que o gestor tem, mas a receita corrente líquida é que demonstra efetivamente aquilo que o município tem mais disponível, que ele pode ter mais uma manobra
mais livre para gastar, vamos dizer assim, para investir. Então a nossa receita corrente líquida em 2020 foi de 20 milhões e meio para uma despesa de pessoal de 11 milhões e 200. Em 2021 nós tivemos 25 milhões e 600 de receita corrente líquida e 11 milhões e meio de despesa com pessoal. E o ano passado, em 2022, para uma receita corrente líquida de 30 milhões, a nossa despesa de pessoal foi de 13 milhões e 200. Então, realmente, a principal despesa do município de Nova União, ela está bem acomodada, não está ferindo ao limite da lei de responsabilidade fiscal, que é de 54% para o poder executivo e 6% para o poder legislativo. Então, o município de uma maneira geral, ele não pode gastar mais que 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal. E realmente ele tem se mantido nesse limite imposto pela lei. Como saber mais? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele realmente é um convite à população para participar, para se inteirar do que acontece no município, né? E você pode saber mais informações sobre as receitas do município no site do município, que é esse que está colocado na sua tela, né? www.novaunião.ro.gov.br, é o site oficial da Prefeitura de Nova União, tá? Lá você vai poder ter acesso a informações, às notícias do seu município. Inclusive é por esse site aqui que você vai ter acesso ao QR Code para participar da elaboração da LOA, para mandar sua sugestão, sua opinião, tá? E você tem acesso também lá no site, nesse link aqui, o portal de transparência. A partir desse link que aparece, você vai ter acesso ao portal de transparência, que é o local na internet onde são divulgadas todas as ações do governo, as despesas, a receita. Nesse canto esquerdo do site você vai ver as licitações, as compras, despesa com pessoal. Enfim, todas as informações do município estão disponibilizadas na internet para aqueles que tiverem interesse em conhecer. E é preciso que vocês conheçam a realidade do município para que vocês possam sugerir com mais propriedade, com mais qualidade no orçamento do município. Então eu convido a toda a população a conhecer o nosso site, e através do nosso site também você vai ter acesso aqui ao link da ouvidoria do município, que você vai poder utilizar para fazer encaminhar até a administração a sua sugestão. Essa audiência pública, ela tem por finalidade conclamar a população a essa participação. Os canais de participação estão todos disponibilizados na internet, e vocês podem utilizar o QR Code que está sendo divulgado. Vocês podem mandar pelo chat aqui do YouTube, do Facebook, onde está sendo divulgada essa audiência pública, pela ouvidoria do município também, tá certo? Maiores informações vocês podem encontrar no site do município, e assim que concluída a elaboração da LDO e da LOA pelo município, ela será encaminhada à Câmara de Vereadores. Geralmente, até o final do ano, ela é votada pelos vereadores, e a população poderá participar também, conhecendo a realidade do município, sugerindo, participando do planejamento municipal. Eu agradeço a todos vocês. O chat continua aberto para as considerações de vocês, os canais estão abertos, e espero ter contribuído com a compreensão um pouco básica daquilo que é o planejamento municipal. Continuamos à disposição da população de Nova União, tanto da Controladoria quanto da Secretaria de Planejamento, para maiores esclarecimentos. E se você pretende, tiver interesse em levar um pouquinho mais sobre o planejamento do município na sua escola, no seu bairro, pode fazer contato com a Secretaria de Planejamento
que poderemos ter aí encontros específicos e personalizados aí no seu bairro para tratar desse tema e fazer e levar informações para que você possa contribuir no planejamento do município. Mas muito obrigado e participe da elaboração do orçamento municipal.